Bom dia, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Como uma criança ou como um jovem, você talvez tenha apreciado brincar com estes blocos de Legos ou fazer umas construçõezinhas ou construir umas cidadezinhas com seja o que for, com o que tivesse possibilidades de ter durante o seu período ou a área em que você vivia. Ou se você é uma senhora, era uma moça, talvez gostava de brincar com bonecas, como se fosse uma mãe ou a tomar cuidado da família. Como um adulto, no seu emprego, o seu emprego pode ser um bocado monótono, mas as partes do emprego que vai apreciar mais, que vai ter mais satisfação, vão ser aquelas que têm um certo elemento de criatividade, capacidade de criar qualquer coisa nova ou diferente, ou demonstrar a sua criatividade, por exemplo, fazer umas flores e demonstrar uma criatividade nesse arranjo de flores que você está a fazer. E por isso, se eu perguntar que tipo de atividades, de uma maneira geral, genericamente, que tipos de atividades dá uma maior satisfação às pessoas? Certamente, a maioria das pessoas diriam que serão atividades que tenham um elemento de criatividade, que sejam coisas que dê a uma pessoa uma oportunidade de demonstrar, construir, criar, desenvolver coisas de uma maneira melhor ou criar uma nova prédio, ou fazer um novo prédio, ou construir umas coisas construtivas, umas coisas criativas. Na verdade, queridos irmãos, Deus é o Criador. Se pudéssemos, talvez, pôr assim um título a Deus, um desses títulos seria o Criador, aquele que cria. E agora virem comigo, se faz favor, a Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aí, durante a criação, viu-se que uma das coisas que ele fez, em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, foi o homem e a mulher. E disse assim Deus, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele, isto é, o homem e a mulher, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus. Criou Deus a humanidade, à imagem de Deus o criou. Criou esta humanidade, homem e mulher, os criou. Queridos irmãos, vemos aqui que Deus, durante o período da criação física, criou várias coisas, como sabemos, durante 6 dias e depois descansou no sábado, mas nesse último dia de criação, foi o 6º dia, antes de criar o sábado no 7º, descansando no sábado, mas no último dia de trabalho de criação, no 6º, criou o homem. E, digamos assim, esse período de 7 dias da criação, de 7 dias em que o último foi o dia de descanso, desse período de 7 dias, digamos assim, foi a criação física. Mas isso não é o final da criação de Deus. Porque a grande criação de Deus é de criar o homem e a mulher como filhos e filhas dele, na família dele, no reino dele. Ora, isso, digamos assim, a segunda fase da criação. A primeira fase, digamos assim,
talvez seja a parte mais fácil, criar as coisas físicas. Mas moldar e criar as oportunidades para estas pessoas serem filhos e filhas dele, para Deus não só ser o Criador, mas ser o Redentor, o Salvador, o que nos salva, o que morreu por nós, deu a vida dele por nós. Isso, acho eu, e certamente vocês acham também, é uma parte muito mais difícil do que simplesmente criar as coisas físicas. E sabemos que esse é o rolo ou o papel de Jesus Cristo. Queridos irmãos, pensem acerca disto. Deus quer ter uma família. E por isso, Ele está a criar filhos e filhas dele, irmãos e irmãs, nessa família. Esse é o nosso destino. É o destino para o qual Deus nos criou. Deus, como nosso Pai, deseja, por causa disso, ser um pai para conosco. Ora, se você é um pai ou uma mãe, ora, se você é um avô ou uma avó, você sabe que o que você deseja mais de tudo é o bem-estar dos seus filhos e ter um relacionamento saudável com os seus filhos e com as suas filhas. É o que você deseja mais na sua vida, como um pai. Os filhos talvez não entendam. Um dia entenderão, quando eles serão pais. Mas nós, como pais, temos o desejo de cuidar dos filhos, de proteger os filhos, de fazer tudo que seja possível para que eles tenham sucesso. E por isso nós queremos ter um bom relacionamento com os nossos filhos, porque ao fim de contas isso é o nosso golo na vida. Um bom relacionamento. Queremos estar na presença com eles, apreciamos estar com eles, com os nossos filhos e com os netos, gostamos muito desses momentos de convivência. E ao fim de contas, queridos irmãos, é o que Deus quer conosco. Quer ter um relacionamento, uma convivência conosco. Isso é que é o importante. E depois vejam, foi exatamente o que existia inicialmente, quando Deus criou o Adão e a Eva, os pôs num jardim. Vocês vejam aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado, e ele andou com eles, falou com eles, os educou, tinha, digamos assim, um relacionamento saudável com o Adão e com a Eva. Não havia falta de confiança, havia uma confiança mutual, um respeito e um amor. E tudo, digamos assim, andava bem, até que chegou um momento em que aparece Satanás na cena. E Satanás na cena, está aqui no capítulo 3 de Gênesis. Satanás, então, leva o homem e a mulher ao pecado. Isto é, a uma rebelião contra Deus. Isto é, a escolher a árvore errada. A seguir o caminho errado. E vejam então no versículo 8, Gênesis 3, versículo 8, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor, depois de terem pecado, do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Tinham vergonha e esconderam-se. Porquê? Porque esta vergonha? Porque este ato de esconder? Porque tinham pecado. Porque aquele relacionamento que era saudável, de confiança mutual e de respeito mutual e de amor de uns para com os outros,
esse relacionamento foi quebrado. Deus queria conviver com o homem, mas o pecado os separou, como diz em Isaías 59. E por isso o homem, por causa do pecado, não podia continuar a viver nessas condições de benções e houve consequências. Houve consequências. Ora, vemos que depois, mais tarde, porque Deus quer um relacionamento com o homem e com a mulher, desenvolveu um relacionamento com Noé. E houve outros casos, mas todos, só sublinhar alguns aqui na história. Ou construiu um relacionamento com Noé, o Noé e a sua família foram salvos através do dilúvio, mas ao fim de uns anos depois disso, a humanidade de novo se rebelou contra Deus e vê-se então a história da Torre de Babel e da divisão de línguas e isso. Quando há pecado, há separação e há divisão. Queridos irmãos, depois Deus continuou a desejar um relacionamento com o homem e vê-se Deus a desenvolver um relacionamento com Abraão, Isaac e Jacó, com esta linhagem desta família. Jacó, como sabem, o nome dele veio a ser Israel, isto representa esta linhagem dos filhos de Israel, e por causa da fidelidade de Abraão, Deus fez uma promessa incondicional, isto é, sem condições, a esta família de Abraão, a esta linhagem, aos filhos de Israel, aos filhos de Abraão, Isaac e Jacó, aos filhos de Israel, desta linhagem. Vejamos essa promessa em Gênesis capítulo 22. Em Gênesis capítulo 22, versículos 16 a 18. Diz assim: Jurei por mim mesmo, disse Deus, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho. Aqui está uma promessa incondicional. Que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Queridos irmãos, muitas pessoas não entendem esta grande promessa. Nós temos um guia de estudo intitulado Os Estados Unidos e a Inglaterra na profecia bíblica, que explica em maior detalhe o significado desta promessa. Mas vejam então no versículo 18, diz assim: nela, isto é, nesta semente, na tua descendência, nela, a tua semente, serão benditas todas as nações. Qual é a semente, profeticamente, que estava aqui a referir-se? Há uma semente que viria de Abraão, Isaac e Jacó, através da família de Judá, através da família do rei David. Essa semente, como vocês sabem, veio a ser Jesus Cristo. E nessa semente, nessa sua descendência, serão benditas todas as nações da terra. Não é só para os israelitas, é uma benção para o mundo inteiro. Para os portugueses, para os brasileiros, para os espanhóis, para os italianos, para os chineses, para todo o mundo, para todas as populações. Porquanto obedeceste à minha voz. Foi uma promessa sem condições, que ele disse: farei isto. Certamente farei isto. Ora, vocês sabem que esta família, os israelitas, se tornaram escravos no Egito e depois foram libertados dessa escravidão. Vem aqui um exemplo aqui em Êxodos capítulo 25. Êxodos capítulo 25. Diz assim no versículo 1, disse assim o Senhor a Moisés. E depois vejam no versículo 8. Diz:
e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O Senhor deu instrução a Moisés para fazerem um santuário para que Deus possa habitar no meio deles. Queridos irmãos, Deus quer um relacionamento conosco, quer estar conosco, quer conviver conosco. Por isso é que a convivência cristã é tão importante, conviver uns com os outros, porque é o que Deus quer. Tal como um pai amoroso quer ter um relacionamento com os filhos. Quer ter um relacionamento com os filhos. Então, perante esse relacionamento, construíram esse santuário. E uma coisa interessante é que até construíram uma coisa aqui muito interessante. Vejam aqui, por exemplo, em Êxodos 28, versículo 30. Êxodos 28, versículo 30. Diz assim: também porás no peitoral do juízo, no peitoral do juízo, o Urim e o Tumim. Por isso tinham um peitoral, tinham várias pedras, 12 pedras, e tinham aí, entre as 12 pedras, o Urim e o Tumim. Para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor, continuamente. Continuamente. Vê-se aqui que, e vocês podem ler em outras escrituras, principalmente, por exemplo, em Ezra 2, 63, em Neemias 7, 65, que usavam o Urim e Urim, e o Tumim para consultar a Deus. Era como que, através dessas pedras, quando eles faziam perguntas a Deus, Deus dizia sim ou não. E por isso podiam consultar a Deus e obter respostas durante esses anos. Deus era o rei deles e podia responder a eles. Vejam então também no versículo 29, 43 a 46. Diz assim: ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. Vê-se aqui que eles tinham este santuário e neste santuário Deus vivia com eles através da glória dele. E consagrarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei Arão e os seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei seu Deus. A presença de Deus estava lá, nesse, digamos assim, nesse tabernáculo. E isto, queridos irmãos, tem um significado duplo. Porque durante a vinda de Cristo, Cristo viverá no tabernáculo, no templo que haverá durante o milénio, e por isso diz assim: e virei aos filhos de Israel. Por isso, como lemos em versículo 43, ele então, Jesus Cristo, virá à terra, aos filhos de Israel. A glória dele estará presente no templo milenial. E versículo 45 diz assim: e habitarei no meio dos filhos de Israel e serei seu Deus. Jesus Cristo vai estar na terra, habitando com os filhos de Israel, e será seu Deus. Um significado profético aqui. E sim, tem um profético para aí, até para o novo céu e para a nova terra, que ainda mais futuro, que falarei um pouco mais acerca disso daqui a pouco. Vejam também em Êxodo 40, versículo 34.
Êxodo 40, versículo 34. Diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. A presença do Senhor estava com eles. Aqui vê-se uma vez mais este relacionamento que Deus quer estar com o seu povo. E depois vê-se ainda, para além disso, construíram o templo durante o período de Salomão. E vejam em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 5. 2 Crônicas, capítulo 5. Veja aqui no versículo 2. Consagrou Salomão os anciões de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes e das famílias dos israelitas em Israel, para fazerem subir a arca, para levarem a arca da aliança do Senhor da cidade de David, que é Sião, para o templo, para levarem a arca para dentro do templo. E todos os homens de Israel se congregaram, disse aqui no versículo 3, junto ao rei, na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Isto é na festa de tabernáculos, que representa, que significa o reino milenial. E por isso está aqui a arca, que é o trono de Deus, que ia para o templo, já a apontar, a significar para o reino milenial, em que Jesus Cristo vai estar na terra e vai estar a governar e está presente como Deus, o Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, a governar na terra. E depois vejam aqui no versículo 7. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os seus varais. Haviam 2 querubins que cobriam a arca, simbolizando o trono de Deus. E então puseram a arca ali, debaixo desses querubins que tinham construído ali no templo. E vejam então no versículo 13 e 14. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para que se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, isto é o templo, a saber, a casa do Senhor, isto era o templo do Senhor. Vê-se aqui que continuamente usa o termo casa, quando está a referir-se do templo que tinham construído. A casa do Senhor se encheu de uma nuvem. E continuando no versículo 14, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Isto é o templo. A glória do Senhor encheu o templo. Deus estava com eles. Deus quer este relacionamento, estar perto do seu povo. Mas, infelizmente, como sabem, os israelitas de novo desobedeceram. E por isso esse relacionamento, digamos assim, de confiança, de respeito mútuo, de amor, foi uma vez mais, esse relacionamento foi uma vez mais quebrado. E o fruto, qual foi o fruto? O fruto é que o pecado separou. Primeiro, dividiu a nação entre o norte e o sul. E depois, causou que o reino do norte, isto é Israel, fosse ao cativeiro. E, mais tarde, o reino do sul, Judá, também foi para o cativeiro. Vejam então os pecados que eles faziam durante esse período. Vejam os pecados que faziam durante esse período e vê-se isso em Ezequiel, Ezequiel, capítulo 8. Os pecados que faziam durante esse período. Ezequiel, capítulo 8.
Versículo 6. E disse-me ainda: filho do homem, vês o que estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, que estes israelitas estão a fazer. Vejam o pecado que estão a fazer, para que me afaste do meu santuário. Estão a pecar tanto porque Deus vai se ter que afastar do seu santuário. Porque estão a fazer estes pecados todos. Até estavam a fazer no santuário. Pois verás ainda maiores abominações. Vejam então no versículo 10. Entrei e vi, e eis toda a forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. Tinham feito pinturas de coisas abomináveis. Versículo 11. 70 homens dos anciões da casa de Israel com Jazanias, filho de Safá, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem: o Senhor não nos vê. Podemos fazer isto porque Deus não está a ver. O Senhor abandonou a terra. E depois diz: tornarás a ver maiores abominações, no versículo 13, porque eles estão fazendo. Versículo 14. Levantou-me à entrada da porta da casa do Senhor, isto é, do templo, que está no lado do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Quem é Tamuz? Tamuz é o marido de Istá. Alguns dizem que foi durante o período da Quaresma, antes do domingo de Páscoa. Vejo continuando aqui no versículo 15. Disse-me: vês isto, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, isto é, do templo, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente adoravam o sol, virados para o oriente. O que é isto, queridos irmãos? É simplesmente um culto do nascer do sol durante o domingo de Páscoa. Versículo 17. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Sim, fazem isto e depois dizem que estão como se estivessem a obedecer a Deus, estão no templo de Deus, mas estão a irritar-me, diz Deus. Eles a chegar o ramo ao seu nariz, estão mesmo a fazer isto à frente da cara. Versículo 18. Pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos, os olhos de Deus, não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Mesmo que estejam a orar com voz alta, a gritar, a pedir a Deus misericórdia, Deus diz que não os vai ouvir por causa do pecado. Vemos aqui os pecados que estavam a fazer. E por isso, Deus saiu. A glória de Deus saiu do templo. Vejam aqui no capítulo 10, por exemplo. Ezequiel, capítulo 10, versículo 4. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. Então a glória do Senhor que estava sobre a arca e os querubins que cobriam a arca subiu desse local e foi para a entrada da casa, para a entrada do templo. Então a casa se encheu de nuvem, porque a nuvem se moveu do Santo dos Santos
E o átrio da resplendência da glória do Senhor. A glória do Senhor se moveu. Vejam também no versículo 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Então, saiu da entrada da casa e foi para estes querubins. Vocês estão a ver aí, se verem aí, essa visão das 4 rodas, que estes querubins, digamos assim, de transporte que vieram. Então, saiu, como vimos primeiro, do Santo dos Santos, onde estavam os 2 querubins que cobriam, foi para a entrada da casa, e agora vê-se que saiu da entrada da casa, foi para estes querubins, que eram, digamos assim, este modo de transporte, para levar a glória de Deus, a presença de Deus, que saiu do templo. E vejam então em Ezequiel, capítulo 11, 22 e 23. E diz assim, então, os querubins, estes querubins, que era, digamos assim, este modo de transporte, e levaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam. E a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. Isto é, saiu do Santo dos Santos, foi para a entrada da casa do templo, subiu, então foi para este, digamos assim, veículo de transporte espiritual que era feito de querubins. E os querubins então levaram, diz assim, no alto sobre eles. E a glória do Senhor subiu do meio da cidade, saiu de Jerusalém e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade, o Monte das Oliveiras. Estava então, saiu de Jerusalém, foi agora para sobre o Monte Oliveiras e depois se foi. Queridos irmãos, muito significante também que Jesus Cristo, ao fim da primeira vinda, da última vez que os apóstolos o viram, saiu do Monte das Oliveiras e diz da mesma maneira que ele foi, voltará para esse monte. Queridos irmãos, isto tudo está claro, tem símbolos proféticos, mas vê-se que o resultado dos pecados foi que a presença de Deus, a glória de Deus, a Shekinah glória, saiu do templo. E depois de ter saído, o templo foi destruído, como sabem a história. O templo foi destruído. Sabem que a história é que os judeus depois foram para o cativeiro, mas foi necessário que eles voltassem para cumprir a promessa sem condições a Abraão. Para da descendência de David, a sua semente pudesse vir para o mundo inteiro, para abençoar o mundo inteiro. E está claro, o templo foi reconstruído, e depois podem ler aí no livro da Ageu, no livro de Ageu, vê-se assim, no capítulo 2, versículo 3 a 5. Diz assim, quem entre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa, isto é o templo, na sua primeira glória, que eles estavam a construir e tinham construído, ou reconstruído, ou reparado o templo, mas não era nada comparado com a sua glória que tinha durante os dias de Salomão. Os judeus voltaram, como sabem, e então reconstruíram o templo. E eles estão a dizer, olha, isto não é nada com o que existia anteriormente. E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos. Depois continuando no versículo 4. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Zodac, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Precisam fazer a obra de Deus. Embora não seja a mesma glória, precisam de fazer a obra de Deus. Trabalhai, porque Deus, através do seu Espírito, está conosco. É o que ele está a dizer aqui.
Leiam no versículo 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, porque quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. O Espírito de Deus habitou no meio deles. O Espírito de Deus habita não só no meio de Deus, mas dentro de nós hoje em dia, se recebemos o Espírito Santo de Deus. E por isso não temais. Porque Deus quer conviver connosco. Deus quer este relacionamento connosco. E Ele está a fazer as coisas para haver esta reconciliação, para poder viver connosco. Sim, não havia a mesma glória no templo, a sua presença não estava no templo, da mesma maneira que a arca não estava lá, desde os dias de Jeremias, a arca tinha desaparecido, mas Deus ainda estava a trabalhar com eles através do Espírito Santo de Deus. E é um ponto duplo aqui, nós precisamos fazer a obra de Deus e o Espírito está conosco, o Espírito de Deus está conosco, porque diz assim, não temais, não temais. Continuando então no versículo 6 a 9. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Senhores. Este versículo 7, na Almeida Revista e Corrigida, está traduzido desta maneira. E farei abalar todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Virá o desejado de todas as nações. Virá o Messias. E, na verdade, Jesus Cristo veio para a terra. Jesus Cristo veio para a terra. E encherei de glória esta casa. Porque Jesus Cristo foi para este templo. Esteve neste templo durante a sua vida física. E por isso diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, minha é a prata, o meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória será maior. Como? Porque Jesus Cristo veio a este templo, segundo templo, reconstruído, e então, e amplificado, e melhorado durante o tempo dos romanos, durante o tempo de Jesus Cristo, e então ele foi lá, e diz assim, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Porquê? Porque Jesus Cristo esteve lá, em pessoa. Em pessoa. Que uma vez mais, queridos irmãos, está um significado duplo. Está um significado duplo, digamos, profético. Porque não só está a referir-se à primeira vinda de Cristo, mas está-se a referir-se à vinda do Espírito Santo, que abalará esta casa, que vamos ver daqui a pouco, quando no dia de Pentecostes o Espírito Santo veio, como um vento, abalou esta casa, que era o templo onde eles estavam, reunidos no dia de Pentecostes. Mas também tem um sinal profético que aponta para a segunda vinda de Cristo. Porque está a dizer aqui acerca dos sinais celestes, que diz assim no versículo 6, ainda uma vez mais, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Os sinais celestes e estes grandes acontecimentos que haverão na terra depois do 6º selo, que são os sinais celestes, e o começo do 7º selo, que representa as 7 trombetas, até a última trombeta, que é a vinda de Cristo. E depois diz, falarei abalar todas as nações e virá o desejado, que é Jesus Cristo, na segunda vinda também, de todas as nações. E encherei de glória esta casa, porque então haverá um terceiro templo. E esse então será cheio da glória, porque Jesus Cristo pessoalmente estará lá no milénio.
E depois diz, e neste lugar darei a paz à terra. Sim, daí então, no milénio, haverá paz à terra. Paz à terra, como se leu aí no versículo 9. Então, vemos aqui que nesse templo, como mencionei há pouco, mas quero agora ver convosco em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, porque foi a este templo no qual, depois da morte de Jesus Cristo, depois do mover do molho, 50 dias depois, foi o dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo 1, Atos 2, versículo 1, diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou concordamente no mesmo lugar. Qual era o lugar? No templo. E de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, como diz, chocalhará esta casa, com o templo, o vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam sentados, no templo, a casa onde estavam sentados, que é o templo, como vimos. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Línguas de como fogo. Não era fogo, mas era como fogo. E ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que lhe falassem. Porque havia pessoas ali de várias áreas, que falavam vários idiomas, digamos assim. Ora, estando habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. E por isso falavam em várias línguas. E quando depois se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de profundidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Queridos irmãos, este milagre era para as pessoas poderem entender, porque quando Pedro deu o seu discurso no seu idioma, todas as pessoas de todas as nações que podiam entender. E por isso este milagre. Mas, queridos irmãos, o Espírito Santo foi dado nesse templo pela primeira vez, simbolizando que Deus quer estar conosco, não só conosco, dentro de nós, através do Espírito Santo que vem para nós. E por isso nós, então, tornamo-nos como no tempo da Antiguidade, que o Espírito, a glória de Deus, foi para o Santo dos Santos, para o santuário. Agora nós somos o templo. Vejam, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 16. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Nós agora somos o santuário de Deus. Durante o tempo de Salomão, naqueles dias, o templo era um templo físico. Nós, espiritualmente, agora, durante esta era da Igreja, somos o santuário de Deus, espiritualmente, porque o Espírito de Deus está em nós. Versículo 17. E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Queridos irmãos, se nós agora fazemos o santuário uma coisa impura, com pecados, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nós somos sagrados, somos santos, somos purificados, somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo e temos que nos manter sagrados, temos que nos manter limpos, temos que nos manter de uma maneira, a viver de uma maneira santa, de acordo com as leis de Deus. Por isso,
nós somos o santuário de Deus. Deus quer viver conosco, quer um relacionamento conosco. E Ele tem um relacionamento conosco através do Espírito dele. E por isso nós podemos orar para Ele e as nossas orações vão a Ele, em nome de Jesus Cristo, simbolizando estes dois pães que são movidos para durante o dia de Pentecostes, que representa as nossas orações a ascenderem ao trono de Deus. A melhor maneira, algumas pessoas me perguntaram o que quer dizer este mover do molho. Lembra-se que o mover do molho era um mover de baixo para cima. Uma ação de baixo para cima. Não era um mover assim, que entendo que representa da terra para o céu, e no caso dos dois pães, representa as nossas orações a ascender ao trono de Deus, digamos assim, como orações bem definidas, bem detalhadas, que Deus nos aceita para nós, por causa que aceitou Jesus Cristo. E por isso, queridos irmãos, nós somos o templo de Deus. Ele quer um relacionamento connosco, Ele quer estar perto de nós, e pode estar, e está, se o Espírito de Deus vive em você, está dentro de você, porque se você recebeu o Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, isto tudo é, digamos assim, uma regeneração nova. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 3 a 5. Diz assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Nos regenerou. Nos gerou de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Queridos irmãos, isto é uma regeneração. Porquê é uma regeneração? Porque a nossa primeira vez que fomos gerados foi pela semente do nosso pai físico, e essa semente que entrou no óvulo da mãe, fomos gerados, e daí esse óvulo se dividiu e multiplicou, digamos assim, e em várias células, e tornámos-nos um bebé dentro do ventre da mãe. Espiritualmente falando, somos regenerados de novo através da semente do Pai, que vem do Pai. Esta semente, que é uma semente espiritual, que é uma semente do Espírito Santo, que é uma semente que não é corrupta, mas que é espiritual, que se entra no nosso óvulo espiritual, que é o espírito homem, e os dois se unem para nós podermos sermos uma pessoa regenerada, verdadeiramente filho de Deus. E por isso diz assim, no versículo 23, do mesmo capítulo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, como fomos gerados a primeira vez, como a semente corruptível que veio do nosso pai físico, mas de semente incorruptível, que é o Espírito Santo de Deus, que é a semente incorruptível que nos regenerou, mediante a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que é a palavra.
Ele, através do sacrifício dele, fez isto possível. A qual vive e é permanente. A palavra de Deus, que é Jesus Cristo, vive e é permanente. Queridos irmãos, nós, agora, temos o Espírito Santo de Deus em nós. Nós somos o santuário de Deus. Somos a habitação em que Deus habita. Jesus Cristo vive em nós. Deus está em nós. E por isso temos este relacionamento com Ele no nosso coração e nas nossas mentes. Porque o Espírito dele escreve nas nossas mentes e nos nossos corações as leis de Deus, que os israelitas não obedeciam. Mas agora nós temos que obedecer, porque queremos, porque está no nosso coração, está na nossa mente, é o que nós queremos fazer. É o nosso desejo. É o nosso desejo. Vejam comigo, se faz favor, em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo 20. Somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, isto é, Jesus Cristo, a pedra angular. Somos edificados agora para este santuário, para este templo, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Nós somos parte deste templo, como uma pedra deste templo espiritual, e todos nós somos pedras, não é a pedra fundamental, porque a pedra fundamental é Jesus Cristo, e sobre ele tem os apóstolos, como lemos aqui, e os profetas, mas nós somos pedras neste edifício espiritual, que é o templo espiritual de Deus, que é o corpo de Jesus Cristo, que é a igreja de Deus, para dentro do qual nós somos batizados, para dentro deste corpo, para este edifício espiritual, em nome de Jesus Cristo, pela autoridade dele, mas somos batizados para dentro deste edifício. Não somos batizados para dentro desta igreja, ou daquela igreja, ou para este seito, ou para aquele seito, mas somos batizados para dentro deste edifício, corpo espiritual que está a ser construído, pela autoridade, isto é, em nome de Jesus Cristo. E por isso é que diz aqui, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Crescemos. Estamos a crescer na graça e no conhecimento, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados, estáis sendo construídos, estáis a crescer espiritualmente, através do poder do Espírito Santo em nós, para a habitação de Deus, para Deus habitar em nós, através, ou pelo, ou no Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Queridos irmãos, nós somos o templo de Deus. Deus quer viver conosco, quer um relacionamento conosco como membros da sua família. Deus agora não está necessariamente a trabalhar com uma nação, embora Ele queira converter o mundo inteiro através de uma nação e depois espalhar para todas as nações, mas Deus está a trabalhar com nós individualmente. Individualmente. Somos uma nação espiritual. Somos embaixadores de Cristo. O Espírito de Deus vive dentro de nós como verdadeiros cristãos. Queridos irmãos, nós somos, por isso, ligados uns aos outros pelo Espírito Santo. Há esta conexão, há este relacionamento entre nós como verdadeiros cristãos através do Espírito Santo de Deus. Deus nos traz, ou nos põe juntos como uma família, como filhos e irmãos uns dos outros. Isso é hoje em dia. Deus vive conosco. Mas ao fim de tudo, para lá do milénio, no novo céu e na nova terra, vejam o que acontece. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Vi novo céu e nova terra,
pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Também vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ao fim de tudo, o tabernáculo de Deus vai estar conosco. O verdadeiro tabernáculo de Deus. Esta nova Jerusalém que vem do céu. E então teremos um relacionamento perfeito com o Pai. Lembrem-se que isso foi a intenção de Deus ao início, que estava com o Adão e a Eva e tinha um relacionamento com eles no jardim. Ora, vamos ter um relacionamento com Deus para sempre. Um relacionamento saudável para sempre. Finalmente, no novo céu e na nova terra. O Pai viverá conosco. Haverá, então, um relacionamento perfeito de família. Deus, o nosso Pai, tal como pais que desejam um relacionamento com os seus filhos e com os seus netos, Deus quer um relacionamento para estar junto conosco, para passar tempo conosco, juntos, para estar na presença de um com o outro, e Ele está agora, espiritualmente, através do Espírito Santo de Deus, está nos nossos corações e nas nossas mentes, Ele está em nós, e Ele estará num perfeito relacionamento conosco para a eternidade inteira no novo céu e na nova terra.